A gente segue com o Enfoque Político desta segunda-feira. Agora chega o momento da nossa entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual pelo Solidariedade, Alisson Bezerra. Seja muito bem-vindo, deputado. Olá, Saulo. Obrigado pelo convite. Agradeço aqui o espaço. A alegria é toda minha. Deputado, começando aqui falando sobre a Assembleia Legislativa, o senhor apresentou um projeto de lei que pretende dar ou proporcionar aos pacientes que estejam aí em tratamento contra o câncer, ou que busquem aí um diagnóstico contra o câncer, de que esse diagnóstico seja emitido no prazo máximo de 30 dias. O SUS estadual tem condições de efetivar esse projeto? Saulo, na verdade eu busco apresentar projetos dentro da Assembleia que possa diretamente beneficiar a população. Nós temos visto que às vezes um projeto ele é aprovado, seja na Assembleia, seja nas câmaras, seja no Congresso Nacional, e acaba não tendo o fim a que ele se propõe. Então, esse projeto de lei garante, né, que qualquer cidadão no estado do Rio Grande do Norte que tenha suspeita de câncer poderá ter o seu diagnóstico para que aí sim ele possa se iniciar o tratamento em 30 dias. Já existe uma lei federal que garante que o procedimento de tratamento seja iniciado em 60 dias, o tratamento. Porém, para se de fato ter o diagnóstico do câncer, algumas pessoas acabam demorando meses e até anos para que de fato possa ter esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, o nosso projeto de lei, que já tramita dentro da Casa, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovado de forma unânime, né? E eu acredito que logo em breve estará aprovado dentro da Casa, que aí sim, a partir disso, 90 dias, o governo do Estado terá que, de fato, cumprir esse nosso projeto. Vai melhorar a vida das pessoas. Mas o sistema de saúde estadual tem condições de cumprir isso? Olha, Saulo, tem condições. Na verdade, um projeto desse, ele vem ao encontro das pessoas que muitas das vezes necessitam até mesmo entrar com ação judicial. Então, o Estado acaba cumprindo quando se tem uma ação judicial, mostrando que tem, de fato, a viabilidade de se cumprir. Se trata apenas de um exame do diagnóstico. Mas é justamente a falta desse exame, né, que Dona Maria, que seu João, aquelas pessoas, às vezes, que estão à margem da sociedade, na periferia, mas que estão sofrendo, terão, sim, o direito de ter esse diagnóstico. Isso vai valer para qualquer cidadão de Mossoró, de Natal e de todo o interior do estado do Rio Grande do Norte. Quando será que o projeto vai para o plenário para votação? Olha, eu acredito que, passando agora por mais 2 comissões, eu acredito que até o final, até a metade do mês de junho, o projeto já chegará ao plenário da Casa. Nossa expectativa é aprovar nesse primeiro projeto. Eu espero que esse projeto de lei seja aprovado agora no primeiro semestre. Melhor dizendo, nesse primeiro semestre, aprovando esse projeto de lei, eu acredito que vai dar celeridade, né, a tantas pessoas, e nós conhecemos aqui amigos, familiares, eu pelo menos aqui já tive amigos, familiares, pessoas no nosso entorno, né, que sofreram com câncer e que aguardaram, né, a morosidade do serviço público da saúde. E nós sabemos que a saúde, eu considero a saúde o principal problema que nós enfrentamos. É o maior problema do estado do Rio Grande do Norte hoje? Eu considero o pior problema, porque a saúde, quando nós temos hoje na fila da UTI, na fila das cirurgias, na fila para um exame para diagnosticar o câncer, ou seja, aquele cidadão já começa a sofrer os efeitos do câncer e não consegue nem sequer o exame para ter o seu diagnóstico, para aí sim iniciar o tratamento. Então, considero esse o pior dos problemas. Para mim, um projeto como esse vai dar dignidade a essas pessoas. Eu procuro apresentar um projeto nesse sentido, que possa beneficiar diretamente a população do nosso estado. Agora, ainda nessa temática de saúde também, e isso até me fez lembrar que o senhor postou um vídeo, comemorou nas redes sociais há pouco tempo, o credenciamento de leitos de UTI do Hospital São Luís, que é um hospital privado, está buscando aí se credenciar, ou seja, atender pelo SUS pelo menos 10 leitos de UTI. Passou-se muito tempo, já se arrasta mais de 2 anos para ser aprovado esses leitos, agora vai para o Ministério da Saúde. Qual é a expectativa do senhor quanto a essa aprovação, deputado? Saulo, eu escutava bastante na época ainda da nossa campanha, quando nós caminhávamos nas ruas, nas reuniões, nas casas, e tanta gente falava mal da classe política, e tanta gente falava mal da demora que o serviço público, às vezes, acaba prejudicando as pessoas e quem está querendo investir, enfim. E era falado do Hospital São Luís, 10 leitos de UTI que há na estrutura do hospital que estavam prontos para servir ao SUS, ou seja, atender as pessoas, né? E eu, particularmente, fiz uma promessa para mim mesmo. Se eu fosse eleito deputado estadual,
eu iria ver o que estava ocorrendo, que estava prejudicando esse processo. E o que era? Assumimos o nosso mandato, fiz uma visita no Hospital São Luís. Constatei a excelente estrutura que o hospital tem para atender as pessoas. Estive em reunião com o secretário de Saúde do Estado e cobrei ao secretário porque esse processo não era pautado numa reunião da bipartite, ou seja, secretários municipais de saúde com a Secretaria Estadual de Saúde, para que se aprovasse esse projeto e seguisse para Brasília. Né? O secretário logo me colocou em contato, na época ainda com a diretora do COSEMES, que é esse conselho, né, que participa dessa reunião. Fiz essa cobrança numa audiência pública na Assembleia Legislativa, tratando a questão da saúde. Né? Fiz pronunciamento dentro da Assembleia, requerimento, enfim. Eu, na verdade, estava desde fevereiro querendo saber por que esse processo não era aprovado. E por que não era? Saulo, o que eu coloco é o seguinte: existe de fato no serviço público uma morosidade muito grande. Mas eu quero dizer aqui para você e para quem está nos assistindo que o que carece mais ainda é vontade política. É vontade política. O processo estava pronto para de fato ser aprovado nessa reunião. Eu vou colocar aqui desde o mês de fevereiro, quando eu assumi. Nós tivemos essa reunião em fevereiro, reunião em março, reunião em abril. Inclusive, em abril, eu estava na sala da reunião quando eu soube que o projeto tinha sido retirado de pauta. Eu estava lá na hora, inclusive... Nas reuniões das comissões. Dessa reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, né, e com o COSEMES participando disso. Né? Inclusive, na época lá, foi nos colocado que levasse a diretoria do hospital. Eu fiz esse convite à diretoria do hospital. É importante dizer que eu, na verdade, só passei a conhecer esses diretores, inclusive agora. Eles não me procuraram, eu que estive lá após 15 dias após a eleição, ou seja, ou melhor, 15 dias após assumir o mandato, e disse a eles que se estava faltando vontade política, eu iria justamente atrás disso, da secretaria, e de fato fiz. E muito feliz porque o processo foi aprovado semana passada, agora segue para Brasília. Eu já fiz uma solicitação ao coordenador da bancada federal, quero me reunir ao deputado Rafael Mota, quero me reunir com a bancada federal, explicar o processo, explicar a demora que esse processo teve aqui por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró, a demora que teve dentro da Secretaria de Saúde do Estado, e que essa demora não possa se repetir em Brasília. Nós estamos falando de leitos de UTI, ou seja, pessoas que estão nesse momento morrendo na fila no Hospital Tarcísio Maia aqui em Mossoró por falta de leitos de UTI. Então, se há leitos na iniciativa privada, há a possibilidade do convênio com o Sistema Único de Saúde, então nós temos que fazer com que isso tenha de fato celeridade. Esse é o nosso objetivo. Eu acredito que fazer política, você falou agora há pouco do nosso projeto de lei que foi apresentado, está sendo encaminhado dentro da Assembleia, o trabalho de fiscalização que eu tenho buscado fazer, inclusive no Hospital Tarcísio Maia, para que se melhore. Agora, fazer política também é ter vontade política para ir em busca e atrás do que a gente considera que pode avançar. E os leitos do Hospital São Luís, esse credenciamento poderia ter avançado há muito tempo. Então, eu cumpri o meu papel também de em busca disso, de dizer que esses leitos tinham que ser aprovados de forma urgente, porque quem estava precisando não era o deputado Alisson, mas até poderia ser amanhã. Mas muitas pessoas que estão na fila da UTI nesse momento, familiares, estão precisando. Deputado, uma questão que ainda se preocupa muito é quanto à situação do estado do Rio Grande do Norte. Isso é um agravante porque nós temos dados que são mostrados, dados oficiais do próprio governo do estado, que apontam um déficit de 130 milhões de reais por mês somente na Previdência Estadual. Até agora, as medidas que o governo tem anunciado para reduzir ou para impactar aí numa redução desse déficit têm sido satisfatórias, na opinião do senhor, ou precisa ainda melhorar? Saulo, é importante dizer para quem está em casa, hoje no dia de hoje, segunda-feira, nós acabamos de ter mais um déficit de 4 milhões de reais no nosso estado. Isso a cada dia. O mês com 30 dias, então nós temos aí mais de 120 milhões de reais de déficit mensalmente. Ainda que o governo conseguisse pagar hoje todas as despesas com o pessoal, com o fornecedor, enfim, todo mundo pago, hoje, a partir de amanhã nós teríamos déficit. E ao final do ano nós teríamos um déficit de mais de 1 bilhão de reais. Infelizmente, é o Estado que vive uma crise caótica, e claro, não é oriunda desse governo, é importante dizer isso, não é oriunda somente do governo anterior a esse governo, mas já vem dos dois últimos governos que já estão, que acabaram de passar pelo nosso Estado. As medidas que a governadora apresentou até esse momento não resolveram a situação, ou melhor, não apontaram a luz
porque de fato resolver não vai se resolver da noite para o dia, mas não apontaram uma luz. O que eu acho que a governadora está esperando é que essas medidas venham do governo federal. Isso seria importante que a governadora externasse isso. Tem onde cortar, por exemplo, aqui no governo do estado, no estado do Rio Grande do Norte, gorduras que possam impactar ou reduzir essa Olha, déficit? o maior comprometimento hoje que nós temos, segundo os dados que o próprio governo passa, é justamente da folha. Então nós temos hoje um comprometimento aí, fala-se inclusive dados do Tesouro Nacional, que esse comprometimento chegava até 86%. É importante esse dado do governo federal, que chegava até 86%. Mas o governo fala em torno de 60% de comprometimento. É muito. É um comprometimento muito grande. Claro que a governadora tem que apresentar algumas medidas. Antipáticas? Olha, algumas, infelizmente, é importante dizer que pode acabar sendo. Né? Infelizmente, é uma realidade do Estado. O Estado vive uma crise profunda. E eu volto a dizer, essa crise não é culpa da governadora que aí está, ela acabou de assumir o mandato, não é culpa primordialmente dos servidores. É sempre comum que alguém fale e coloque a culpa nos servidores. Os servidores não têm culpa do desastre administrativo que imperou no estado do Rio Grande do Norte nos últimos anos. Não tem culpa. Por exemplo, teve agora o governo do ex-governador Robson, anteriormente teve, que é hoje prefeito aqui da cidade, que pegou o governo do estado com 4 milhões de déficit, deixou com mais de 70. Então nós temos que dizer isso para que a população saiba, né, o que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Norte hoje. E onde é que falta esse dinheiro? Esse dinheiro que déficit nós estamos tendo hoje falta justamente no SUS, para a questão dos leitos de UTI, está faltando nas estradas, para que tenhamos um recapeamento das estradas e outras estradas, e tem a possibilidade de abrirmos outras estradas. Então o que está faltando é isso hoje. É importante dizer. Alguém diz, cadê a crise? A crise é justamente essa. O estado do Rio Grande do Norte hoje não tem as condições financeiras de investimento. Investimento no tripé básico, que é a saúde, como já colocamos aqui diversos problemas, é a segurança, que hoje há de fato até viaturas, mas não se há policiais, porque nós temos um déficit de mais de 8 mil homens, que temos que ter contratações urgentemente, inclusive um apelo que eu faço, que a governadora contrate, né, os policiais que estão, no mínimo, sempre que tiver os concursados, os concursados, sempre que tiver uma oportunidade, se chame esse pessoal, porque o grande problema da segurança pública hoje e na educação, Saulo, inclusive, vários nossos assessores, nós temos um projeto de visitar as escolas, de fazer requerimento, infelizmente, tivemos hoje um caos também no sistema de educação do nosso Estado. A Assembleia Legislativa tem feito a parte dela quanto a essas medidas, ou a auxiliar o governo na medida em que pode, como aprovar projetos, apresentar, etc., para se reduzir o tamanho desse déficit? Olha, é importante dizer, todos esses projetos que podem, de fato, resolver o problema do Estado ou apresentar um norte, eles têm que vir obrigatoriamente do governo do Estado. Né? São projetos que possam mexer com a estrutura do governo do Estado, então todos têm que vir, é questão de competência legal de quem apresenta, tem que vir do governo do Estado. Então hoje a Assembleia que vai votar, pode votar projetos, como nós sempre colocamos projetos, mas nenhum desses projetos, de fato, terá resolutividade para o Estado. Nós temos que, de fato, ter esses projetos, serem enviados, esses projetos da governadora, para que sejam encaminhados dentro da Assembleia. Até agora, os que foram enviados... Até agora não resolve. Muita gente fala do projeto de calamidade financeira, por exemplo, é um projeto de calamidade financeira que apenas é aquela ideia de dizer para as pessoas o que nós já vivemos no dia a dia. O Estado está com calamidade financeira. Todos já sabem disso. Do ponto de vista prático, não resolve nada. Por que é que ninguém se interessou no leilão dos royalties do governo? Talvez porque não acredite no governo que nós temos. É importante dizer isso. É um dos pontos que é colocado. No governo atual ou no... Olha, eu não digo nem na questão da governadora atual, mas é no governo do Estado do Rio Grande do Norte. É no Estado. Um Estado com déficit tão grande, Saulo. Você investir, ou você comprar, ou você emprestar, que se fala, ou melhor, se trata de um empréstimo. Você emprestar, né, a um Estado que vive essa situação caótica, não é todo banco que de fato quer emprestar.
Então nós vemos essa situação e, claro, quando se fala de petróleo, envolve todo o comércio internacional. Infelizmente não tivemos, prejudicou nesse momento diretamente aqueles servidores que tinham a perspectiva de receberem esse salário, que eram servidores aposentados. Vamos ver aí como é que vai ser a segunda tentativa. A gente torce, e eu torço muito, Saulo, para que eu sou servidor público também da Universidade Federal, sei mais do que ninguém da UFES, essa realidade que é o servidor público não ter, chegar ao final do mês e não ter o salário. E alguns estão aí com 3 folhas salariais atrasadas. Então, esse hoje do ponto de vista da estrutura do Estado, é o maior problema, né, que nós enfrentamos, que é não ter as condições de pagar os servidores. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco de entrevista, hoje recebendo o deputado estadual pelo Solidariedade, Alisson Bezerra. A gente retorna com o enfoque político de hoje, entrevistando o deputado estadual pelo Solidariedade, Alisson Bezerra. Deputado, a gente tem aqui uma participação de Alisson Queiroz, seu xará, hein? Ele diz aqui, quero saber do deputado se ele não vai cobrar do governo as medidas do governo para a limpeza da rodoviária. Ele afirma que há algum tempo, faz pouco tempo, o diretor do DER foi à rodoviária, mas aí não houve qualquer tipo de mudança lá. Na verdade, rodoviária aqui de Mossoró. Nós trouxemos aqui há muito tempo, Alisson, meu xará, há muito tempo, um diretor do DR não vinha até a cidade de Mossoró, há muito tempo mesmo, né? Então nós conseguimos trazê-lo aqui, ele de fato hoje tem a noção de todos os problemas que passam a rodoviária e de fato alguns problemas começaram a serem resolvidos. Por exemplo, hoje já há de fato a segurança. Antes, Saulo, quem ia buscar um ônibus meia-noite, 1h da manhã ou qualquer horário, não tinha nem sequer um segurança. Hoje já há. Né? E a questão da limpeza, começou-se uma reforma nos banheiros. Na verdade, nós sempre estamos fazendo as devidas cobranças. Importante sempre dizer, não sou do governo, mas isso também não me impede de ter acesso, claro, o governo está lá, inclusive o diretor do DR, que é um técnico, está lá sempre para receber as nossas solicitações e, claro, sempre tenho feito essa cobrança para que, de fato, seja finalizado esse serviço. O senhor não é do governo, o senhor desde o início declarou independência. Vai se manter nessa independência? Saulo, é o que me permite, dentro da Assembleia, defender os projetos que eu acho que são de interesse. Kelps, por exemplo, é da oposição, né? O deputado Kelps... Kelps... o bloco de oposição. Exatamente. O deputado Kelps já está na Assembleia há mais de 6 anos, né? Tem todo um conhecimento... e inclusive o deputado Kelps, mas isso não impede que ele faça, toda semana o deputado Kelps aproveita os pronunciamentos dentro da casa para de fato colocar sugestões para o governo do Estado. Eu acho que isso é o que é bom de quem está numa situação de independência, de quem de fato não faz a oposição somente pela oposição. Você faz a crítica, né, mas você também coloca sugestões. Nós temos buscado, o nosso partido tem buscado fazer isso dentro da casa também. Hoje o senhor é oposição ao governo Rosalba Ciarline, é isso? Exatamente. Se diz independente em relação ao governo Fátima, o governo Rosalba é oposição ao governo. Se fala muito em que é possível que a oposição estaria dialogando para formar uma frente de oposição, de partidos de oposição ao governo Rosalba em 2020. Isso é possível? Saulo, eu acredito muito que é possível. Quero dizer a você que eu, particularmente, irei trabalhar com todas as minhas forças para unir a oposição de Mossoró em torno de um projeto de desenvolvimento para a cidade. Vou trabalhar com todas as forças para unir a oposição em torno de um projeto de desenvolvimento para a cidade. Nós não podemos, nesse momento, estarmos discutindo nomes ou partidos. Nós temos que discutir. Não pode estar ou está sob sigilo? Não, na verdade, quando há de fato um diálogo. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, de conversar com ninguém da oposição. O senhor já vem conversando com muita gente? Venho conversando com todos. Se criou por muito tempo a ideia que somente quem podia era quem já estava lá. Somente eles podiam conversar, Saulo. Podia conversar com quem quisesse. Você já estava lá o quê? No fato de quem estava na gestão. Sim. É só você ver que na última eleição, por exemplo, a prefeita montou toda uma chapa, montou toda uma situação. Foi necessário, inclusive, trazer quem estava brigado, né, há mais de 30 anos para dentro da chapa para poder vencer.
Então, por que nós que estamos na oposição não podemos também estar conversando? Podemos e estamos. Eu não tenho nenhum problema de estar conversando com a deputada Isolda, por exemplo, conversando com o PR, né, conversando com quem já esteve candidato. O senhor já está conversando? Já estamos conversando, há sempre essas conversas nesse sentido. O que eu tenho deixado muito claro é que o Solidariedade, nesse momento, não está para discutir nomes ou o partido que vai encabeçar. A população não quer mais isso. A população está cansada daquele político que ganha uma eleição e no dia seguinte já está se discutindo a próxima e com interesse na que ainda vai vir depois aquela. A população está interessada nesse momento como é que nós vamos resolver o problema das UBSs de Mossoró, que nós temos ainda no dia de hoje, 2019, pessoas que têm que acordar de madrugada para ir para a fila do posto de saúde em busca de uma consulta, que foi prometido na campanha que as pessoas iriam agendar as consultas por um aplicativo, pela internet. E porque hoje, com mais de 2 anos de gestão, ainda é dessa forma? Esses problemas que as pessoas estão querendo discutir. Quando se junta esses grupos de oposição, esse pessoal todo, é um pessoal que pensa muito diferente, é muita gente, tem diferentes partidos, tem diferentes posições em nível estadual, em nível federal, mas quando se junta esse pessoal todo aí, qual é a maior dificuldade para se manter esse diálogo, para que esse diálogo chegue coeso e mostre aí uma aliança para 2020? Olha, existem as divergências que são naturais. Partidos que, por exemplo, partidos que a nível nacional têm, de fato, divergências bem acentuadas. A nível estadual também possa existir algumas divergências. Solidariedade, por exemplo, com o PT é distante. Existe uma distância dentro da Assembleia, por exemplo, mas o meu relacionamento, por exemplo, com a deputada Isolda é um relacionamento muito bom. Eu digo mais, é um excelente relacionamento. Não tem nenhum problema nisso, nenhum problema mesmo. Inclusive, nós estamos sempre conversando nesse sentido. O que deve nos unir é o projeto, é a cidade de Mossoró. Eu, particularmente, eu tenho zero problema com qualquer um dos nomes que aí estão da oposição de Mossoró. A chance do Solidariedade lançar uma candidatura, se hoje a oposição se unisse, como eu acredito muito, e o Solidariedade lançar uma candidatura fora isso, não há. O Solidariedade está nesse projeto e o nosso trabalho é, de fato, para unirmos essas pessoas em torno de um objetivo. Não pode se unir, nós não podemos unir essas pessoas em torno apenas de ganhar a prefeitura, de tirar quem lá está. Tem gente que vai sair sacrificada nesse bolo aí, porque, por exemplo, como é que o PT e o PSL não vão se unir? Olha, Saulo, eu digo sempre o seguinte, esse é o momento ímpar que nós temos de deixar as divergências de lado e em busca do que a gente acredita, em busca do bem que a gente quer. Eu, particularmente, deixo de lado o que possa existir de divergências, de vaidades, seja lá o que for. Inclusive, eu conversei isso com o presidente do nosso partido, e nós aqui na cidade teríamos independência, de fato, há essa democracia, há essa independência, para que os caminhos que a gente fosse seguir aqui, de fato, fossem os caminhos que o partido nos desse essa autonomia, e há de fato essa autonomia. Temos que deixar de lado essas questões e em torno do que a gente mais acredita, que é uma mudança para Mossoró, uma mudança que passa, como eu coloquei agora, por uma melhora no sistema de saúde público municipal, que passa por uma questão de discutir a segurança pública. Não podemos deixar a segurança apenas a cargo do Estado. Dizer que a cidade não tem que ter responsabilidade com a segurança. Isso, agir dessa forma, é fazer gestão como se fazia há 30 anos atrás. Não dá para fazer isso. A nível nacional se discute uma integração município, Estado, União em torno da segurança. Aí na cidade de Mossoró diz que segurança é coisa do governo, é coisa do Estado e a cidade não discute. Não dá mais para administrar nossa cidade dessa forma. O senhor enfrentaria Rosalba em 2020? Olha, Saulo, mais importante hoje do que eu me colocar como candidato, a deputada se colocar como candidato, mas qualquer outro nome do partido, às vezes coloca. Há dentro de qualquer partido. Qualquer partido hoje queria lançar e quer lançar um nome para a Prefeitura da cidade de Mossoró. É a segunda maior cidade do Estado. É a segunda maior cidade do Estado. Qual partido não queria lançar o nome? O Solidariedade, de fato, já quis lançar o nosso nome, de fato, já externou esse convite para que a gente colocasse o nosso nome. E foi quando eu pedi ao deputado Kelps, né, também a Laurence, ficou nosso candidato a deputado federal aqui na cidade, que nós temos que levar esse projeto em torno de uma união
união do que a gente acredita para o bem da cidade de Mossoró. Hoje, qual seria a maior dificuldade para enfrentar Rosalba Ciarline na eleição? Olha, nós estamos tratando, de fato, de uma prefeita que já está no seu 4º mandato. Então, de fato, ela tem votos. Nunca perdeu em Mossoró. É inquestionável que ela nunca perdeu a cidade de Mossoró. Prefeita, 4 mandatos, governadora, senadora, ou seja, tem de fato, tem um capital político. Tem todo um capital político, um capital eleitoral, mas eu acredito que quem for para a campanha deverá ir fazendo o oposto do que é feito hoje. Deverá ir falar a verdade. Quem for para a campanha do lado da oposição deverá ir para falar a verdade. E quando é que o governo não fala a verdade? Fala a verdade quando diz que está tudo bem. Quando diz que com a folha de pagamento, que se tiver em dia, porque está pagando no último dia do mês, que a cidade está tudo bem resolvido. Quando a prefeita diz que não tem a responsabilidade por a cidade estar um caos do ponto de vista da infraestrutura, a cidade vive uma buraqueira. Nós vamos agora receber diversas pessoas vindo de diversas cidades e até de outros estados. Encontrará a cidade uma verdadeira buraqueira. Dizer que não tem responsabilidade com isso, para mim é atestar a incompetência de quem teve mais de 2 anos para se trabalhar a infraestrutura, a drenagem da cidade e não se trabalha. Não dá para se tentar maquiar a cidade, a população é muito esperta. Eu dizia isso na época da campanha, Saulo. Acho que engana o povo, não há como enganar o povo. Eu dizia isso na campanha passada, o povo dará uma demonstração grande de cidadania, que está atento, de mudança, e de fato deu. Elegeu aqueles que não eram do sistema, a nossa campanha representou uma eleição que não estava no rastro do sistema político, que não tinha o apoio da prefeitura e desse sistema que impera na cidade há décadas. Então, eu acredito que isso tudo, trazer à tona isso tudo, né, vai dialogar diretamente com a população. Porque quem está mais necessitando de uma mudança da prefeitura não é a classe política. Quem está mais necessitando de uma mudança na prefeitura é a população, que nesse momento espera da classe política ou da prefeitura que lá está, que resolva os problemas da saúde pública municipal daqui da cidade de Mossoró, que passa pelas cirurgias eletivas, que passa pelo bom atendimento nos postos de saúde, nas UBSs, que passa pela infraestrutura daqui da cidade, né, e que passa pela segurança pública, para que possa somar junto com o governo do Estado. O senhor já teve alguma audiência com a prefeita Rosalba Ciarline? Já chegou a falar com ela? Saulo, eu busquei fazer o que todo político que deixa de lado as divergências políticas e pensa na cidade faz. Eu solicitei uma reunião com a prefeita Rosalba, solicitei uma reunião com ela logo após assumirmos o mandato, e hoje, mais de 60 dias, vamos entrar para o 3º mês, que infelizmente a prefeita ainda não nos recebeu. Será que vai? Olha, Saulo, eu fiz o que, como eu coloco aqui, o que eu acho que um político pensando primeiramente na cidade tem que fazer, independente que eu tenha uma posição divergente, mas eu acredito que deixar para trás as divergências era pensar na cidade. Então eu fiz, por exemplo, eu já me reuni com prefeitos de outras cidades aqui vizinhas à nossa cidade, já me reuni com vereadores, ou seja, já recebi no meu gabinete vereadores, pessoas que não votaram em mim, não tive apoio de um prefeito, eu não tive apoio de um vereador, mas recebo esses parlamentares, esses políticos, para dizer que o nosso mandato está à disposição. Mas quer dizer a cidade de Mossoró, independente que a prefeita não tenha nos recebido, independente que nós não temos ainda, de fato, a oportunidade de saber da prefeita, porque ela que conhece melhor os problemas, porque está lá vivenciando o dia a dia, quais os problemas que estão para o estado do Rio Grande do Norte resolver, independente disso, tenham buscado, dentro da Assembleia, representar como moçoroense que sou, nascido, criado e vivendo. Estou lá dentro da Assembleia diariamente, cobrando, apresentando requerimentos, apresentando projetos de leis que venham beneficiar a nossa cidade. Para mim, fazer política vai muito além, está muito acima das minhas divergências políticas e ideológicas. Deputado estadual Alisson Bezerra, deputado pelo Solidariedade, muito obrigado, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço a você, Saulo, agradeço a todos da Super TV e grande abraço a todos.